Eu começo a minha vida com muito sofrimento. A minha trajetória não foi fácil. Veio com muito sofrimento, porque vou te explicar direitinho o porquê de muito sofrimento. Eu não nasci num lar evangélico. O meu pai, quando eu já nasci, eu já conheci meu pai como um desviado do evangelho, filho de crente, filho de diácono, filho de dirigente de ciclo de oração. Meus avós morreram crentes. Meu pai, desviado do evangelho, enveredou para outros caminhos, sem Jesus. E já conheci meu pai como uma pessoa desviada do caminho do Senhor. A minha infância não foi muito fácil. Eu não conhecia minha mãe, né? Eu só conhecia meu pai. Uhum. Achava que conhecia minha mãe, mas não era minha mãe de verdade. Com o tempo foi que eu descobri. Então, a sua mãe que criou você não era sua mãe de verdade, mas você achava que ela era sua mãe biológica. Sim. Por quê? Não porque ela sempre esteve presente, porque ela era muito ausente. Realmente quem me criou foi a filha mais velha dela, que criou os filhos dela e juntamente comigo lá no meio. Ela era muito ausente, né? Nunca foi aquela mãe presente. E eu questionava por que ela não era tão presente, não era uma mãe carinhosa, mas eu nunca desconfiei que ela não era minha mãe de verdade. Eu descobri com pouco tempo que não era minha mãe biológica, mas o meu pai eu sabia que era meu pai, porque ele sempre foi muito carinhoso, muito próximo a mim. E sem contar que parecia muito comigo, aliás, muito comigo. Meu pai tinha uns traços, eu tinha uns traços do meu pai. Temos até um mesmo sinal, e aquilo não dava certeza dele ser meu pai de verdade. Mas com ela eu tinha um pouco de receio. Eu achava que tinha alguma coisa estranha com ela, em relação à minha pessoa. Porque ela era carinhosa com os outros filhos e comigo não. Então eu ficava com o pé atrás, com uma certa dúvida na minha adolescência se era realmente minha mãe de verdade. Você era mais velha ou mais nova? Eu era mais nova, A mais nova. a mais nova. Então, no caso do seu pai foi um caso extraconjugal. Isso. E eu acho que talvez por isso ele ter caído, ele saiu da igreja, né? Olha, na realidade, o meu pai, ele não conta realmente a história dele com a minha mãe. Ele não me diz nada sobre ela. Quando eu já me dei por gente mesmo, eu já me vi na casa dessa mulher com ele. Entendeu? Sim. Então, eu não sei a minha origem no lado materno. Eu não sei realmente. Se me perguntar que cor era ela, de que jeito era ela, eu não sei te dizer. Não tem foto nem nada, Não, né? até mesmo porque no meu registro, eu sou registrada como filha de Amaro Braz dos Santos. E tem lá mãe desconhecida. Meu Deus. E ele procurava não falar comigo a respeito de nada sobre isso. E aí E eu não insistia. Você via a diferença da criação dela Isso, com com os seus outros irmãos. filhos biológicos. E igreja? Bom, tudo começou quando, aos meus 14 anos, meu pai resolveu sair de casa. Meu pai, por questão de não se dar mais bem com ela, saiu de casa e me deixou. Com ela. Foi embora e me deixou. E eu questionei porque meu pai tinha me deixado. Ele disse, fique com a sua mãe. Até aí eu não sabia de nada. Achava que era minha mãe. E Deus foi tão bom comigo, Evelyn, que precisou isso acontecer para me descobrir a verdade. Porque quando meu pai saiu de casa, até os 14 anos eu era bem cuidada, bem tratada. Porque eu tinha de tudo. Meu pai era um homem que tinha muita posses. E pelo meu pai ter muita posses, eu era bem tratada. Porque tinha que bajular a filha do homem que tinha posses, né? Para poder usufruir do que ele tinha. E depois que meu pai foi embora e me abandonou lá com ela, eu era a gata borralheira da casa. Eu tinha que fazer as coisas dentro de casa, eu tinha que limpar o chão, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que lavar prato. Eu tinha que fazer o almoço, fazer a comida de casa. Porque se eu não fizesse isso, eles me espancavam. E ela tinha um filho que era especialista nisso.
em me espancar 24 horas, a hora que ela mandasse. Meu Deus. E eu não podia me sair daquilo porque eu tinha 14 anos. E eu não sabia por onde andava meu pai. Então eu sofri muito nessa vida. Eu fui muito espancada. Eu fui tratada como lixo. E foi nessa época aí que eu comecei a indagar por que ela me tratava tão mal. Se eu era filha dela. E eu comecei a juntar alguns pontos. E eu comecei a desconfiar de algumas coisas. E eu saía perguntando aos filhos dela, mas nenhum me dizia o porquê de tanta judiação. E ela chegava na minha presença e dizia que me odiava, que não gostavam de mim. E eu, como uma criança, um adolescente de 14 anos, eu não sabia o que fazer mais da vida. Ela saía de casa, me deixava com fome. Eu ia para a escola, quando chegava não tinha... Estudava pela manhã, não tinha almoço. Quando eu retornava... Tinha que fazer. Tinha que fazer. E quando ela deixava, porque ela trancava os armários, para mim não fazer a comida. E muitas vezes eu ia dormir com fome. Eu ia dormir com fome. Então, eu passei uma situação terrível na minha adolescência. Quando você fala que ele e os teus irmãos, Os filhos dela. os filhos dela, batiam em você. Batia. E Eles por tinham- ordem dela. E eles obedeciam. De cinto. Sinto um murro. Eu vivia de olho roxo. Eles me batiam. Qualquer coisinha que eu fizesse, pouca coisa eles me batiam. Eles tinham prazer de judiar de mim. Se mandasse eu fazer alguma coisa, algum serviço doméstico para eles. E se eu não executasse aquele serviço, eles me batiam, me espancavam. Meu Deus. Eles me espancavam. A minha vida toda era de espancamento. Essa foi a minha adolescência. E chegou um ponto na minha vida, eu com 15 anos, completei 15 anos, e eu vivia amargurada da vida. Eu disse, Deus, não conhecia Deus, não era crente, mas eu dizia, Deus, para viver uma vida dessa, é melhor morrer. É Você melhor... tinha amigos? Não tinha amigos. Porque os amigos que iam me procurar, as minhas amigas, ela colocava tudo para fora de casa. Ela não queria nem que eu estudasse. Nem que eu estudasse. Quando tinha reunião na escola, eu tinha que pedir para os vizinhos me acompanhar. Ela nunca foi uma pessoa presente na escola, nem nada. E tudo isso me gerava dúvida sobre a maternidade, né? Se realmente ela era minha mãe. Porque para os outros ela fazia tudo, para mim não. Então eu achava aquilo muito estranho. Então, quando eu fiz 15 anos de idade, eu não aguentei mais o sofrimento. Eu saí de casa. Eu cheguei para ela, disse que não aguentava mais e que ia procurar um rumo na minha vida. Ela disse, vai embora. Seu pai já foi embora e agora você vai também. Porque a gente aqui não precisa de você. Meu Deus. Eu com 15 anos. E eu me lembro que eu não tinha para onde ir. Não tinha parente, não tinha família. Nem amigos. Nem amigos. Para onde eu fui? Eu fui para as ruas. Eu fui dormir debaixo das bancas da feirinha de tabuleiro. Meu Deus. Eu passei muita fome, Sozinha. sozinha, com uma roupa só no couro, porque ela queimou minhas roupas. Ela juntou minhas roupas, queimou todas as minhas roupas. E eu passei muita fome. Muita fome, desculpa, mas é uma parte da minha vida que me traz muito sofrimento. Dói, né? Eu passei muita fome, eu fiquei muito doente nas ruas. E eu cheguei ao ponto de dizer que queria que Deus tirasse a minha vida, porque eu não sabia mais o que fazer. Mas eu louvo a Deus, porque em meio a tanto sofrimento, Deus nunca permitiu que eu usasse drogas, que ninguém nunca tocasse em mim, que eu não enveredasse para o mundo da prostituição, para o mundo do erro, porque Deus já tinha um plano na minha vida. E eu me lembro que um dia